Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Estamos aqui em mais um vídeo e o tema de hoje é 7 palavras que definem uma vida de oração. Me chamo Gustavo e juntos vamos aprender um pouquinho sobre Jesus. Amém? E, sem nem mais delongas, vamos começar. A primeira palavra que define uma vida de oração. Essa primeira palavra é intimidade. Gustavo, como iremos definir intimidade? Uma palavra tão abre um leque muito grande. Por isso, eu peço que a gente vai ler rapidinho em Mateus capítulo 6, do versículo 6 ao 8, onde nós vamos encontrar a primeira instrução, a instrução de Cristo, de uma oração através de seus discípulos, onde ele dá a primeira instrução. Mas é só o versículo 6 ao 8, onde Cristo diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Aqui em Mateus capítulo 6, versículo 6 ao 8, e em diante vai começar o Pai Nosso, nós vemos Cristo de forma oculta. Ele dá 2 tipos de exemplo, em que nós devemos seguir através de uma intimidade a partir da oração e súplica. E os 2 exemplos que ele nos dá é sobre os sacerdotes, que muitas das vezes iam aos tabernáculos e oravam de forma alta, eu imagino assim, muitas vezes querendo chamar a atenção ou querendo provar algo, muitas vezes, à população. E 2, os gentios, que muitas das vezes, por muito falar, achavam que seriam ouvidos. Porém, Cristo ele nos chama e, curiosamente, nos atenta à palavra intimidade, onde, primeiramente, ele fala: vá até o seu quarto, feche a porta. Ele diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Portanto, ele nos traz a um lugar mais íntimo, a um lugar mais oculto, onde somente o pai vê. O segundo é como os gentios, que muitas das vezes, por falta de conhecimento, eles pereciam, que por muitas das vezes achavam que por muito falar, eles seriam escutados. Cristo nos traz uma reflexão hoje. E eu te pergunto, como tem sido a sua oração? Será que você tem procurado muitas vezes as palavras bonitas? Será que muitas vezes você tem procurado como orar da forma certa? Qual é a maneira certa? Portanto, eu te digo, o Espírito Santo quer te mostrar isso. Não devemos muitas vezes nos prender a qual a maneira deve ser, mas sim dar o primeiro passo. Assim como diz muitas vezes sem palavras, lá em Romanos capítulo 8, do versículo 26 a 27, ele diz assim: da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos muitas das vezes como orar, devemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Portanto, eu te levo a refletir hoje. Reflita com cada uma dessas palavras. Como você tem orado hoje? Será que tem sido com sinceridade de coração? Ou será que muitas vezes a gente tem só tentado colocar uma performance? Então pense nisso, reflita e venha acompanhar junto com a gente conosco. 2 exemplos em que eu te dou sobre intimidade e orações que tivemos como exemplo aqui na palavra é em Esther capítulo 4 e 16, vemos a oração de Esther, onde ela vemos uma oração de súplica ao Senhor sobre o seu povo. A Amã acaba de fazer uma forca para Mordecai, e assim ela vai, e com toda sinceridade, muitas vezes sem palavras bonitas, ou muitas das vezes sem uma performance, e ela suplica ao Senhor. E a oração de Daniel, no capítulo 9 também, você vê a oração de Daniel totalmente com súplicas também, uma petição sobre o perdão dos pecados do povo, e sobre um renovo ali. Então, portanto, reflita. A segunda palavra que define uma vida de oração é confiança. O texto base aqui, eu coloquei Salmos capítulo 16, do versículo 8 ao 9, onde ele fala assim: sempre tenho o Senhor diante de mim, com ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. O meu corpo também repousará seguro, porque tu não me abandonarás no Sheol. Portanto, eu te pergunto hoje, a partir de uma intimidade em que muitas vezes buscamos, será que você tem realmente colocado a sua confiança plena, pura e verdadeira no Senhor? Muitas vezes a gente não fala
dos momentos bons ou os melhores, quando temos tudo, ou quando os nossos familiares estão bem, nossos amigos, mas eu digo no momento difícil, no momento em que muitas das vezes não temos para onde fugir. Será que temos colocado a nossa confiança plena e verdadeira no Senhor? E aqui também temos Filipenses capítulo 4 e 6, que muitas das vezes, quando não temos confiança, quando precisamos ser capacitados, Paulo nos chega com essa palavra em Filipenses 4,6, onde ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Será que muitas das vezes a nossa primeira atitude, antes de qualquer outra, antes de contar para alguém, será que tem sido a nossa oração e a nossa intercessão? E a palavra do Senhor nos dá um exemplo direto, que é em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao 13, onde nós vamos ver a história sobre um centurião de Cafarnaum. Esse centurião simplesmente chega diante de Jesus e fala: meu servo está enfermo, Senhor, e eu preciso que o Senhor o cure. Então Cristo vai e se oferece: não, eu vou até a sua casa. Ele diz: não, basta apenas uma palavra. Por isso eu te pergunto hoje, o quão pleno tem sido a sua confiança no Senhor? Será que muitas das vezes necessitamos simplesmente de somente uma palavra do Senhor? Ou muitas vezes precisamos de milhões e milhares de confirmações, culto após culto? Portanto, reflita nessa palavra. E a terceira palavra que define uma vida de oração é a renovação, ou a renovação diária. Como base, eu coloquei 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, onde Paulo ele dá um direcionamento aos coríntios, dizendo: por isso não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Quando falamos sobre uma intimidade com Cristo, confiando plenamente no Senhor, muitas vezes muitos pensam e têm aquele pensamento equivocado de que não iremos passar dificuldade. Porém, eu te digo que isso é um pensamento mais do que equivocado, pois, assim como diz a palavra, o sol nasce tanto para o ímpio como para aquele que crê em Cristo. Porém, o modo como nós passamos através das nossas dificuldades é diferente de qualquer forma e com outro tipo de visão, com outro tipo de olhar. E assim como diz também lá em Efésios, capítulo 4, versículo 22 a 24, quando ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Ou seja, muitas das vezes a renovação não só interna, mas não só de modo, eu estava mal e agora estou bem, mas sim no modo de pensar, no modo de olhar as coisas, o fato de como eu olho o meu dia a dia, o fato de como eu olho, como eu passo dos meus momentos ruins, como eu lido com as minhas dificuldades, com as minhas batalhas. E assim também eu não poderia deixar fora, lá em 1 Crônicas, no capítulo 13, versículo 12 e ao 14, nós vimos a história onde Davi, ao transportar a arca do Senhor, acaba acontecendo alguns momentos equivocados e ele deixa a arca do Senhor, que representava a presença do Senhor, a glória do Senhor, na casa de um certo homem chamado Obed-Edom. E ali, a partir do momento em que ele recebe a presença do Senhor em sua casa, ele é renovado e abençoado durante 3 meses, ele e toda a sua família e todos os seus bens. Portanto, eu te convido hoje que você seja renovado pela graça do Senhor e que você entenda que, por mais que passamos por dificuldades e iremos passar até o final da nossa vida, Cristo vem nos renovado dia após dia, interiormente para fora. Porque muitas das vezes esperamos, coisas exteriores, coisas materiais, coisas físicas acontecerem ao nosso redor. Quando Cristo, na verdade, tem nos convidado para que nós sejamos renovados primeiro, de dentro para fora, para aí sim vermos muitas das vezes o sobrenatural. Ou seja, se prepare e deixe ser primeiramente renovado por dentro. A quarta palavra é sacrifício. Quando falamos sobre cristianismo, quando falamos sobre oração, quando falamos sobre intercessão, uma vida de adoração, não temos como falar sobre tudo isso, confiança, intimidade, renovação, se não falarmos sobre sacrifício. E aqui o texto básico que eu deixei foi Romanos 12, do 1 ao 2, onde Paulo ele diz assim: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo,
mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Essa passagem, ela exorta a todos os cristãos para que nós tenhamos um sacrifício, mas não no sentido muitas das vezes literal, mas no sentido no nosso dia a dia. O quanto você tem sacrificado o seu tempo ao Senhor? No sentido de, ele tem sido a sua prioridade? Você tem separado um tempo para adorar Ele, refletir na palavra, no conhecimento do Senhor? Portanto, se permita ser transformado pelo Senhor para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade dEle. E a quinta palavra nós falamos sobre perseverança, uma das palavras que define a vida de oração, e é imprescindível. E como palavra tema, eu coloquei Neemias capítulo 6, versículo 3, onde nós contamos um pouco sobre a história de um líder chamado Neemias, onde ele é chamado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. E ali no começo dos capítulos de Neemias, ele já se entrega em súplicas e orações ao Senhor, pedindo que o capacite e o faça com que ele tenha perseverança no Senhor. Então passa o tempo e no capítulo 6 nós já vemos os muros reconstruídos e sem nenhuma brecha. Só que é um momento em que justamente o inimigo muitas vezes tenta tirar a atenção dele. Achei isso incomum? Muitas das vezes nos dias de hoje. E a passagem ali diz, em que muitas vezes o inimigo tenta afastar a atenção dele para a obra em que Deus tem chamado. Porém, ele responde o inimigo com uma certa frase: estou em uma grande obra, cujo eu não posso parar. Portanto, reflita nessa palavra hoje e releia quantas vezes for preciso. Quantas vezes o inimigo tenta nos parar, mas Cristo tem nos chamado hoje para sermos perseverantes nele. Após ter uma intimidade, confiando no Senhor, nos sacrificando, Cristo nos renova e nos dá persistência. Assim lá também a passagem de Isaías 43:13, ele diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Portanto, confie no Senhor, persista nele, pois mesmo em que você não se sentir capacitado, assim como Neemias muitas vezes não se sentiu no começo, peça ao Senhor, suplique a Ele, interceda a Ele, e Ele vai te capacitar. A sexta palavra, não poderia estar de fora, é compaixão. Gustavo, compaixão, ele nos traz um leque muito grande, onde nós possamos dar muitas analogias e palavras. Portanto, compaixão, quando eu digo sobre compaixão, é muito mais além do que um coração bondoso ou generoso. Mas eu digo sim no sentido literal da palavra. Compaixão é olhar através dos olhos de outra pessoa. E quando eu digo olhar através dos olhos de outra pessoa, nós estamos falando nada mais nada menos do que de Jesus. Assim como diz lá em Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 36, diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E eu te pergunto hoje, como tem sido a sua visão sobre o que Cristo quer que você faça? Muitas vezes, será que você tem feito o que você acha que deve ser certo? Ou muitas vezes você tem perguntado a Cristo, o que eu devo fazer? Senhor, me faça a olhar com os teus olhos, me faça ter as suas atitudes como eu tenho que ter, não como eu acho que eu tenho que ter. Portanto, reflita hoje, como têm sido as suas atitudes no dia a dia? Será que refletem a sua vida de oração? Será que você tem perguntado a Cristo o que deve fazer de fato? Em Isaías 49:15, diz assim: e haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Essa palavra remete a não só a muitas das vezes falta um pouco de compaixão em nós, mas eu quero que você reflita que o Senhor tem compaixão por nós. E por que nós não teríamos com a criação que Ele criou com todo amor? Assim como diz essa palavra em Isaías 49:15. Ele diz: uma mãe pode se esquecer de um filho, mas ele não se esquece, ele tem compaixão. Ele se deixa um ser celestial, muitas das vezes, para cuidar de nós com todas as suas bondades, com todo o seu amparo. E a sétima e última palavra que define uma vida de oração é autoridade. E eu coloquei uma passagem aqui em Lucas capítulo 10, versículo 19, onde Cristo nos dá essa permissão. Ele diz assim: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre
cobras e escorpiões, e todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Assim eu te encorajo hoje, homem, mulher, jovem, adolescente, se erga e não tenha medo daquilo que está por vir. Muitas vezes podem vir batalhas, muitas vezes podem vir dificuldades, mas uma vida plena em oração, uma vida plena em intercessão, se entregando verdadeiramente ao Senhor, Ele nos dá a autoridade dos céus, Ele nos coloca para cima e nos coloca numa posição em que devemos estar. Você, homem, não desista da sua família. Você, mulher, não desista dos seus filhos, do teu marido. Você, jovem, adolescente, não desista dos seus pais, dos seus familiares. Que hoje nós possamos levantar como igreja e realmente interceder pelos nossos irmãos. Que nós realmente possamos ser aquilo que Cristo nos chamou para ser, que é uma igreja unida, onde cada um se completa e onde cada um nos une. Nós somos membros de um corpo, onde Cristo é a nossa cabeça. E aqui, eu gostaria de deixar aqui a última passagem, que é Colossenses, capítulo 1, do versículo 16 ao 17, onde te encoraja a confiar nesse Deus maravilhoso. Onde diz assim: pois nele foram criados todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Portanto, eu te encorajo hoje. O que tem te afastado de uma vida de oração? Nós falamos simplesmente 7 tópicos, mas uma vida de oração, ela se embasa a milhares de outras palavras. E Cristo tem a nos proporcionar algo tremendo e maravilhoso. Assim como muitos, na verdade, têm nadado no raso, Cristo tem nos preparado um oceano. Por isso eu te convoco hoje. Saia do raso, mergulhe nesse oceano que o Senhor quer te proporcionar. Mergulhe nas coisas que o Espírito Santo quer te proporcionar. E confie nele. Seja íntimo do Senhor, seja sincero e de coração contrito a Ele. Assim como diz em Salmos capítulo 51, versículo 17, numa oração onde Davi confessa os seus pecados, ele diz: Senhor, eu poderia oferecer milhares de sacrifícios ao Senhor, mas o que o Senhor escuta, o que o Senhor recebe é um coração contrito ao Senhor. Portanto, se permita hoje, sacrifique um pouco do seu tempo, seja perseverante no Senhor, e assim Ele fará grandes coisas na sua vida. Deus abençoe.